Quando um pecador, no instante derradeiro, avalia que sua falta supera a misericórdia divina, está cometendo o único erro que não encontrará perdão nem neste mundo nem no outro. Essas palavras não vieram de um teólogo erudito, tampouco foram registradas por algum doutor da Igreja. Quem as proferiu foi o próprio Deus Pai, em um diálogo íntimo com a alma de uma jovem do século XIV, durante um êxtase que se prolongou além do comum. Ao ouvi-las, ela compreendeu uma verdade capaz de abalar qualquer coração. Judas não foi condenado por ter traído Jesus, mas por ter acreditado que seu pecado era maior do que a capacidade de Deus perdoar. O desespero de Judas desagradou mais ao Criador do que a própria traição. Catarina Benincasa nasceu em 1347, em Siena, como a 23ª filha de um tintureiro. Desde os 7 anos, sua vida foi marcada por experiências místicas profundas. Ainda criança, teve sua primeira visão de Cristo. Aos 15, consagrou-se inteiramente a Deus, ingressando na Ordem Terceira de São Domingos. Passou a viver em uma pequena cela em sua própria casa, dedicada a longas horas de oração silenciosa, jejuns rigorosos e penitências. Catarina mal sabia escrever. Não era uma mulher de estudos acadêmicos ou letras refinadas, mas foi escolhida por Deus para se tornar uma das maiores místicas da história da Igreja. Sua existência foi um diálogo constante com o Senhor. Ela rezava, e ele respondia, ela questionava, e ele se revelava. Certo dia, enquanto rezava de joelhos como de costume, Catarina entrou em êxtase. Dessa vez, porém, algo era diferente. O estado se prolongou além do habitual. Seu corpo permaneceu imóvel, os olhos fechados, mas sua alma estava diante do próprio Deus Pai. Nesse encontro sobrenatural, o Criador quis responder às perguntas mais profundas da existência humana, aquelas que todos nós, em algum momento, já nos fizemos. Quando finalmente voltou a si, Catarina começou a ditar. Não escrevia, mas falava, e outros anotavam suas palavras. Assim nasceu o livro conhecido como Diálogo, uma conversa entre a alma e Deus Pai, onde ele revela verdades sobre a Eucaristia, o pecado, a tentação, o céu, o inferno, a misericórdia e a justiça divina. Durante aquele êxtase prolongado, Catarina não viu apenas luzes ou formas celestiais. Ela ouviu a voz do Pai Eterno, não como um som físico, mas como uma presença viva, que penetrava sua alma com a intensidade do fogo e a serenidade da paz. A primeira revelação foi sobre o maior dos mistérios, a Eucaristia. O corpo de meu filho é um só, disse o Pai Eterno, um corpo indivisível. Onde está o corpo? Ali está o sangue. Onde estão o corpo e o sangue? Ali está a alma de Cristo. A natureza humana de Cristo jamais se separou da natureza divina. Deus revelava que, na hóstia consagrada, não há divisão, fragmento ou parte. Está presente Cristo por inteiro, Deus e homem, corpo, sangue, alma e divindade. Assim como o sol não pode ser dividido em pedaços, Cristo não se fragmenta na brancura da hóstia. É a essência divina que se oferece nesse sacramento dulcíssimo sob a aparência do pão. O Pai continuou. Eu o entreguei aos ministros para que o distribuam a vós como alimento. Mas logo veio um alerta que faz a alma estremecer. Quem se aproxima da comunhão em pecado mortal não recebe a graça, embora receba em si o homem inteiro e Deus por inteiro. O Pai comparou tal pessoa a uma vela encharcada de água. Quando se tenta acendê-la no fogo, ela só faz barulho. Se por acaso pega fogo, logo se apaga, soltando fumaça. No dia do batismo, recebemos uma vela acesa, símbolo da graça. Mas se pecamos depois e não buscamos secar o pavio pela penitência, se nos aproximamos da mesa da comunhão sem as devidas disposições, a luz não permanece. A pessoa se confunde, apaga-se e cai em trevas, carregando um duplo pecado. Da comunhão, restará apenas o remorso. Não deveis olhar a Eucaristia apenas com os sentidos do corpo, advertiu o Pai Eterno, mas com os sentidos do coração. É pelo amor que o homem deve pensar, receber e saborear esse sacramento. E para aqueles que comungam com dignidade, para eles Deus prometeu maravilhas. Quão grande é a pessoa que recebe o pão da vida com as disposições corretas! Ela permanece em mim, e eu nela. Na alma, fica a virtude desse sacramento, o poder da caridade divina, a clemência do Espírito Santo e a sabedoria do Filho.
A alma se fortalece contra os apelos da carne, contra os demônios e contra as tentações do mundo. Eu sou a mesa, revelou o Pai. O Verbo encarnado é o alimento, e o Espírito Santo é o servo. Esse servo amoroso leva a Deus os anseios das almas e traz a elas o fruto do amor divino, as revelações e os ensinamentos. Catarina ouviu então sobre algo que atormenta tantas almas. Por que Deus permite a tentação? Por que o demônio pode nos atacar? A resposta do Pai Eterno foi repleta de amor e sabedoria. Nesta vida, coloca o demônio para tentar os homens, não para que sejam vencidos, mas para que alcancem a vitória e a recompensa pela prova das virtudes. Deus explicou que ninguém deve temer as tentações, pois ele fortalece nossa vontade no sangue de Cristo. O demônio não pode dobrar nossa vontade, pois ela nos pertence. É pelo livre-arbítrio que escolhemos querer ou não algo. A vontade pode ser entregue nas mãos do demônio para ferir-vos, advertiu o Pai. Se a pessoa não lhe entrega essa arma, se não consente com as lisonjas do maligno, jamais pecará por causa da tentação. É por amor, não por maldade, que permito as tentações. Desejo a vossa vitória, não a derrota. Quero que me conheçais e que vos conheçais. A virtude provada no bem se fortalece em seu contrário. Quando chamou Paulo, Deus manteve um espinho em sua carne para que progredisse em graça e mérito. A tentação testa a vontade. Com paciência, sem dano interior, a alma supera as adversidades e alcança méritos. Então veio aquela revelação sobre o pecado imperdoável, a mesma que abriu este relato, no último momento, quando o pecador considera seu pecado maior do que minha misericórdia. Esse é o pecado que não será perdoado, nem aqui nem no além. O desprezo voluntário da misericórdia divina. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não se trata de uma ação específica, mas de uma recusa. É julgar que Deus não pode perdoar. É escolher o desespero em vez da esperança. O desespero de Judas me desagradou muito mais do que sua traição, disse o Pai Eterno a Catarina. Na hora derradeira, tais pecadores sentem mais tristeza por seus próprios danos do que por terem me ofendido. São injustos porque não me atribuem o que é meu. A mim deveriam oferecer amor e contrição, mas só sentem autopiedade pelo castigo que merecem. E como desprezam o perdão divino, são justamente afastados, juntos. É esperança. Enquanto há fôlego, há misericórdia. A história de Catarina de Siena não é apenas um relato de visões extraordinárias, mas um convite a reconhecer que Deus não se cansa de chamar o homem de volta para si. Mesmo nos momentos em que a alma se sente mais distante, ele permanece à porta, esperando. Não com impaciência, mas com uma paciência que transcende o tempo, pois para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que parece demora aos nossos olhos é, na verdade, a manifestação de sua infinita misericórdia, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Catarina perguntou sobre os que morrem sem arrependimento, a resposta do Pai Eterno foi clara: não é por falta de luz que se perdem, mas por falta de amor. Deus não nega graça a ninguém. Ele a oferece em cada instante, através dos sacramentos, das circunstâncias da vida, das pessoas que cruzam nosso caminho, até mesmo nas quedas e nos fracassos. O que ele não pode fazer é violar a liberdade humana. Se o homem escolhe fechar os olhos para a luz, se prefere as trevas à verdade, se recusa o perdão por orgulho ou desespero, então a justiça divina não pode agir senão confirmando essa escolha. Não é Deus quem condena, mas o próprio pecador que, ao longo de toda uma vida, disse não ao seu amor. E aqui reside uma das verdades mais profundas reveladas a Catarina: a misericórdia e a justiça de Deus não são opostas, mas caminham juntas. A justiça sem misericórdia seria crueldade, a misericórdia sem justiça seria fraqueza. Deus é perfeito em ambas. Por isso, quando ele perdoa, não ignora o pecado, mas o redime. Quando castiga, não o faz por vingança, mas para corrigir e salvar. Até mesmo no inferno, onde a justiça se manifesta em sua plenitude, há uma ordem divina, cada um recebe segundo suas obras, mas a própria condenação é, em última análise, a consequência de uma liberdade que se recusou a amar. Catarina também quis saber sobre os que sofrem na terra, os perseguidos, os doentes, os abandonados.
Por que Deus permite que os justos padeçam? A resposta foi uma lição de confiança. Os sofrimentos desta vida não são comparáveis à glória que há de ser revelada em vós. O Pai não explicou o mistério do mal, mas revelou seu sentido. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, torna-se instrumento de redenção. Não é um castigo sem propósito, mas uma participação no sacrifício do Calvário. Quem sofre com paciência, oferecendo suas dores pela salvação das almas, transforma o próprio martírio em graça. E no céu, esses sofrimentos serão recompensados com uma alegria que supera toda compreensão. Mas há um sofrimento que Deus não quer, o da alma que se isola em sua dor, que se revolta contra ele em vez de se entregar. Catarina perguntou sobre aqueles que, mesmo crendo, vivem em amargura, como se Deus os tivesse abandonado. O pai respondeu com uma imagem poderosa: eles são como crianças que choram porque não veem o pai, mas o pai está ali, esperando que levantem os olhos para ele. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não se vê. Deus nunca abandona, mas muitas vezes se esconde para que o busquemos com mais ardor. Quem o procura com humildade sempre o encontra, porque ele é o Deus que se revela aos pequenos. Por fim, Catarina perguntou sobre o que mais agrada a Deus. A resposta foi simples e profunda: o que mais me agrada é que o homem vive em mim e eu nele. Não são as grandes obras, nem os sacrifícios espetaculares, mas a união íntima com o Criador. Um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, que busca sua vontade em cada detalhe da vida, que se abandona a Ele como um filho nos braços do Pai, esse é o sacrifício que mais lhe agrada. Não porque Deus precise de algo, mas porque é nesse amor que o homem encontra sua verdadeira felicidade. As revelações a Catarina de Siena não são apenas um tesouro para a igreja, mas um espelho para cada alma. Elas nos lembram que Deus não é um juiz distante, mas um Pai que deseja conversar conosco. Que o inferno não é um lugar para onde Ele nos envia, mas um estado que escolhemos quando recusamos seu amor. Que o céu não é uma recompensa fria, mas a plenitude da comunhão com aquele que nos criou por amor. E que, enquanto houver vida, há sempre uma nova chance de dizer sim à sua misericórdia. A história de Catarina termina, mas a mensagem não. Ela continua ecoando, convidando cada um de nós a fazer as mesmas perguntas que ela fez: Senhor, como posso amar-te mais? Como posso servir-te melhor? Como posso me preparar para a eternidade? E, como ela, podemos ter certeza de que Deus responderá. Porque Ele não se cansa de falar. Ele espera apenas que alguém o escute. Há esperança. Enquanto houver um sopro de vida, há tempo para voltar. Porque a misericórdia divina é infinitamente maior que qualquer miséria humana. Que o exemplo de Santa Catarina de Siena e as palavras que Deus Pai lhe confiou nos recordem, sempre, a nunca duvidar do amor divino. Que possamos receber a Eucaristia com o coração purificado, resistir às tentações com a força que Cristo nos oferece e viver nossos dias, seja na abundância ou na escassez, com o olhar fixo nele. Que jamais consideremos nosso pecado maior que seu perdão, pois quem se perde não é quem cai, mas quem recusa a mão estendida para levantá-lo. A misericórdia não é um prêmio para os perfeitos, mas um bálsamo para os feridos. Ela não espera que nos curemos sozinhos, mas nos encontra exatamente onde estamos, com nossas fraquezas e nossas quedas. Deus não nos ama porque somos bons, Ele nos faz bons porque nos ama. E esse amor não se mede por nossos méritos, mas pela generosidade infinita de um Pai que nunca desiste de seus filhos. Por isso, quando a vergonha nos paralisar, lembremo-nos: o mesmo Cristo que perdoou Pedro, que acolheu Madalena e que se compadeceu do ladrão na cruz, também nos espera. Ele não nos pede explicações, mas confiança. Não exige perfeição, mas arrependimento sincero. E, acima de tudo, não nos deixa sozinhos na luta. Sua graça é suficiente para nos sustentar, sua luz é suficiente para nos guiar, e seu amor é suficiente para nos salvar. Que a vida de Santa Catarina nos inspire a viver com essa mesma confiança. Que, como ela, saibamos reconhecer a voz de Deus nos momentos de silêncio e nos clamores do mundo. Que aprendamos a amar como Ele amou, sem limites, sem reservas, sem medo. E que, ao final de cada dia, possamos repetir com ela: Senhor, eu sou tua, e tu és meu.
Porque, no fim, é essa entrega, simples, humilde e constante, que nos conduz à verdadeira liberdade.